Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui no culto no lar para anunciar a palavra do Senhor. Durante esses dias que estamos enfrentando na terra, mais uma vez eu quero já ler a Bíblia Sagrada aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 51, para a nossa meditação nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Quero que vocês meditem bem, como se fosse que você estivesse comendo. Eu sempre faço essa comparança quando eu estou pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela penetra na nossa alma, né, no nosso sangue. Ela cura as nossas enfermidades. Então essa palavra aqui, isso aqui tem muito poder, viu? Então eu quero que vocês meditem bem, juntamente comigo, nessa palavra. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Veja bem. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento e num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta tocar. Veja bem, ante a última trombeta tocar. Porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: trocada foi a morte pela vitória. Versículo 55, olha que pergunta linda. Onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está o inferno e a sua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabei de ler aqui esse texto maravilhoso. E eu gosto muito de entrar na palavra, a gente faz umas voltas, né? Fazendo algumas comparações, para depois a gente chegar até onde a gente quer chegar. Às vezes a Bíblia não é só ler, a gente tem que ler, né? E explicar também aquilo que a gente sente, o que a gente acha que é, inspirado pelo Espírito Santo. Até porque a Bíblia fala, né, que a profecia,
ela nunca foi feita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, eles usam falar inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que me chama a atenção dessa palavra aqui é o seguinte, olha só, a ressurreição é o título que fala no capítulo 15. Aí nós caminhamos, né, para o verso 51. O que me chama a atenção é que quando a Bíblia trata-se de um mistério, mistérios são coisas profundas, que a própria Bíblia fala que o homem natural não compreende os mistérios de Deus, quer dizer, do Espírito de Deus, porque parece ser até loucura. Parece ser loucura. E aqui está falando, ó, eis aqui eu vos digo um mistério. Mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas seremos transformados num momento e num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta zoar. Está falando assim. Para nós entender isso aqui, às vezes a gente vai falar sobre um mistério desse, que a Bíblia diz que o homem natural não compreende os mistérios de Deus, porque parece ser até loucura para ele. O que a gente pensa? O que eu penso falar? Primeiro, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, examinai as escrituras sagradas, porque cuidai de vós ter nela a vida eterna. Primeiro, para nós entender o que é esse mistério, nós temos que examinar a Bíblia Sagrada. E o que é examinar? Quando uma pessoa vai ao médico, que ele reclama, por exemplo, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, e isso começou do nada, e já tem 1 dia, 2 dias, mais ou menos assim. O médico vai pedir exame, falar, nós vamos ter que fazer uns exames aí. Porque no examinar, vai achar a resposta certa. Vai achar a resposta. Então, examinar é procurar entender o que será isso. Aí você vai juntando uma coisa com a outra, vai vendo direitinho, examinando, olhando, né? E aí você acaba entendendo o que é esse mistério. 1 Coríntios 1:21, a Bíblia fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, ele não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e a prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mais uma vez, né? Examinar. Outra vez a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Eu lembro que quando o nosso Jesus estava passando as últimas instruções aos seus discípulos a respeito da sua saída e da sua própria volta, no livro de Mateus, né? E também no livro de São João, no capítulo 14 e versículo 1, ele chegou a dizer, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu estou indo preparar lugar. E se eu for, eu virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí disse-lhe Jesus, olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela trata-se do nosso próprio Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Tem lugar na Bíblia que Jesus gritou e falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o Senhor que te sara. É tremenda a palavra de Deus. Mas, amados, de tudo isso eu quero dizer o seguinte, nós não caminhamos mais para o início do mundo. Não,
nós caminha para o fim. O mundo tem fim. Tem fim, vamos chegar ao fim. Primeiro nós tivemos o início. Beleza? E fomos caminhando. Vamos caminhando. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, de 9 a 12, por aí, a mãe, ela reunia com nós, ela já era crente em Jesus, e ela dizia: meus filhos, vai chegar dias difíceis sobre a face da terra. E a mãe até dizia que naquela época que Jesus estava voltando, que não chegaria no ano de 2000. Vocês lembram disso, que muitos publicavam assim, que não chegaria no ano de 2000. Mas chegou, né? Passou, a mãe não estava errada. A Bíblia diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E a mãe tinha essa esperança, que Jesus logo voltaria, primeiro pelas suas emoções, segundo pelo carinho que ela tinha e tem, que a mãe ainda está forte, está viva, né? Crente em Jesus, aguardando a vinda de Jesus. Então ela continua publicando que agora está chegando ao fim, e eu tinha de 9 a 10 até 12 anos, né? E agora verdadeiramente eu creio que tudo está chegando ao fim. Primeiro é o princípio das dores, né? Que eu cheguei a falar num videozinho ontem, né? Hoje eu tô falando nesse dia 24 aqui, nesse horário aqui, né? Tô novamente publicando esse vídeo aqui e quero falar sobre o fim. Muitos profetas profetizou sobre o fim. Mas às vezes é difícil, porque hoje, por exemplo, nós falar sobre o passado não é difícil. Nós falar sobre o presente também não é, estou vivendo o presente aqui. Mas nós falar sobre o futuro não é brincadeira. E quando nós tratamos do fim, são coisas que ainda não aconteceu e que vai acontecer. E muitas pessoas precisam ver para crer. Isso que está trazendo para nós, às vezes, os pastores, uma preocupação muito grande. Precisa ver para crer. Eu lembro que disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Às vezes tinha que ver para crer. Nós estamos vivendo uma parte da geração grande que tem que ver para crer. Mas quando a Bíblia trata de mistério, que só o homem que tem o Espírito de Deus, que compreende essas coisas, como que você vai ver para crer? Não tem jeito. Como que você vai ver para crer? Não tem jeito. Ainda não aconteceu. Vai acontecer. E nós não sabemos como que vai acontecer, da onde vem, se é do sul, se é do norte, se é do oeste, se é do sudeste. Nós não sabemos como que vai ser. Por isso ele falou: eis aqui, ó, eu vou falar um mistério. Na verdade, nem todos vai dormir, quer dizer morrer. Tenho eu para mim. Mas seremos transformados, hein? Num momento e num abrir e fechar de olho, antes da última trombeta zoar. Porque a trombeta zoará. Olha só. E os mortos ressuscitarão primeiro. Tem o porquê, tem a explicação, por que os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, nós vamos ver o que está acontecendo sobre a face da terra. Não é hoje, não. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui, trancado em casa, eu e toda a minha família, todos nós do Brasil e do mundo inteiro. Não. Nós vamos ver que o que está acontecendo é há muito tempo atrás, né? Furacões, vulcões, tremores de terra, maremoto, né? Quantos desastres, crime organizado. É tremendo, o mundo está, né? Eu lembro que no Apocalipse, no capítulo 6, na abertura dos selos, até porque isso me chama muita atenção, quando João estava na ilha, era o seguinte, veja bem, ele viu o livro selado com 7 selos. E ele viu um forte anjo brandando pelo meio do céu, dizendo: olha,
quem é digno de abrir esse livro e de desatar os seus 7 selos? E um anjo voou pelo meio do céu, né? Olha só. E ele olhou e ele não viu ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar o livro, nem tampouco de olhar para o livro. E a Bíblia diz que João chorava muito. E o anjo perguntou: por que chora, João? E ele disse: porque não achei ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E aí o anjo disse para João: olha, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Bíblia diz que João olhou e eis que ele viu no meio dos 24 anciões um cordeiro que, havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, os quais são o Espírito de Deus enviado em volta de toda a terra. Olha o que diz. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: olha, digno és de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos, porque foste morto e reviveu, e com o teu sangue compraste para Deus. Olha só, com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povos e nação. E para nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem era este? Quando você abre a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, você vai achar escrito: quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço do Senhor? Eis que ele foi subindo como uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura. Olhava nós para ele, e nenhuma beleza via para desejar. Era mais indigno, homens de dor, experimentado nos seus trabalhos. Veja só, vamos conferir direitinho aqui? Vamos comigo, o que é examinar? No começo nós falamos, para nós entender aquele mistério lá, temos que examinar. Olha, era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, eles não fizeram dele caso nenhum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. E nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o que ele passou por nós, Jesus Cristo. Veja só. Por isso ele foi achado digno de abrir o livro e de desatar o seu selo. Às vezes você pode pensar assim: mas você leu lá e... para mim chegar lá eu tenho que passar aqui, eu tenho que dar essas voltas. Senão eu não vou conseguir expressar, eu não vou conseguir chegar aonde eu li, né, para acabar de concluir. A Bíblia ela tem começo, pelo que eu entendo, ela tem meio, mas ela não tem fim. É um mistério grande, profundo, né? Muito longo. Mas está aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém. Quando você abre a Bíblia no livro de João, no capítulo 1,
de Evangelho de João, que está na frente de Mateus, você vai achar escrito, né? Olha, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, olha só, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi rejeitado. Mas já há certo tempo, né? Ele já estava triste já. Teve uns momentos dele subir ao monte, ele chegava a dizer: Pai, minha alma está perturbada. Se és possível, Pai, passa de mim essa hora. Todavia não seja como eu quero, mas como tu quer. E aí ele resolveu falar: eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Se eu for, eu virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele foi. Ele entristeceu e foi. Mas ele prometeu que nos dias dele voltar, que nós iríamos viver dias trabalhosos sobre a face da terra. Trabalhosos sobre a face da terra. Quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que eu disse, nós não estamos mais no começo do mundo. Nós não estamos mais no meio do mundo. Nós estamos no fim. A caminhada já está longa e muitos não percebem que a caminhada está longa. Porque haveria homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, irreconciliáveis, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Tudo isso já tem acontecido na terra. Eu não quero ser muito extenso com esse videozinho. Não. Mas eu quero orientar o povo de Deus. Examinai as escrituras sagradas. Examina, viu? Examina. Examinar é você ler como se fosse que você estivesse comendo, com muita atenção. Porque a Bíblia diz de examinar as escrituras sagradas, porque cuidai de vós ter nela a vida eterna, porque são delas que de mim testifica o próprio Jesus falou. É lindo. Quando se abre a Bíblia no livro de São João, no capítulo 12 e versículo 47, a Bíblia fala: se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para que o próprio mundo fosse salvo por mim. Mas a própria palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar o homem no último dia. É maravilhoso. Nós temos pregado, nós temos falado, e eu quero orientar você: examine a Bíblia. Você vai saber porque chegamos nesses minutos aqui agora. Toda a terra, todo mundo está em casa. Ninguém sai. As cidades, mais pequenininha que seja, com barreira, examinando: você lá vai aonde? Aí você justifica: eu estou indo, por exemplo, na oficina, eu estou indo comprar pão. E eles perguntam: como é que você está de saúde? Um exemplo. Aí logo eles já te orientam: não demora a voltar, você volta logo, né? Olha que ponto chegou. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de tudo. Nós precisamos de farmácia,
nós precisamos trabalhar. Os governos, presidentes, os ministros estão todos preocupados no mundo inteiro. Examinar as escrituras sagradas, porque cuidar de vós ter nela a vida eterna, que são delas que de mim testifica. E eis aqui eu vos digo um mistério, vamos lá. Na verdade, nem todos vai morrer, mas vai ser transformado, hein? Num momento e num abrir e fechar de olhos. Eu posso dizer, por exemplo, que o coronavírus veio na Terra num abrir e fechar de olhos. Não tem essa história de ninguém falar, por exemplo, não, ele já estava existindo e já vinha e estava aguardando. Não. Esse vírus é coisa nova. Coisa nova. Nós temos homens inteligentes. Nós temos médicos tremendos na medicina que entende e busca conhecimento cada vez mais. Eles mesmos publicam, são coisas novas. Então não queira eu, não queira outros, não. Querer desmanchar isso não, senão vai ficar pior. Vai ficar muito mais pior ainda. A ira do Todo-Poderoso lá, ela se acende cada vez mais. Fala, olha, e além disso eles estão achando que não, que já existia, que isso não tem nada a ver com o fim. Não, aí ele vai se arrochar mais. Então vamos inimizar a situação e não vamos irritar cada vez mais o nosso Deus Todo-Poderoso lá não, porque se ele irritar um pouco a mais, vai ser pior ainda. Vai ser pior. Então, olha só. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento e num abrir e fechar de olho antes da última trombeta soar. Essa trombeta vai zoar, está no Apocalipse. Primeiro tocou a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E cada uma tem seu significado. No decorrer de dias que eu for fazendo vídeo, eu vou explicando, vou lendo, né? Eu não tenho lá aquele conhecimento, mas junto, né? Eu quero até pedir a alguém que me ajude, por favor, se você puder, né? Eu não estou querendo obter fama, eu estou querendo resposta, eu estou querendo ajuda, para junto nós examinar a Bíblia Sagrada. Ajude aí para que esse vídeo meu, envie esse vídeo para bastante gente, manda para eles, né? Para que eles venham junto comigo examinar a Bíblia Sagrada. A gente iniciou esse trabalho aqui no dia 23 e nós vamos prosseguindo. Agora nesse dia de hoje, que é 24, amanhã nós vamos estar aqui. E nós não vamos cessar de anunciar a palavra de Deus, porque não posso parar. Eu não posso parar. A Bíblia diz, levantai vós e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Quantos pastores que estão orando, quantos pastores que estão clamando pela madrugada, né, buscando a Deus e pedindo misericórdia. E nisso nós vamos dividindo as tarefas, um ora, outro canta, né, outro se alegra dali, outro aconselha um dali, e nós vamos lendo a Bíblia Sagrada. Vamos examinando as Escrituras, porque cuidar de vós ter nela a vida eterna, que são delas que de mim testificam. São delas que Jesus testifica. Eu quero falar para você de Jesus. Mas seremos transformados no momento de abrir e fechar de olho antes da última trombeta zoar. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E a Bíblia, ela divide as tarefas certinho. Olha só. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando isso acontecer, olha, trocada foi a morte pela vitória. Aí tem uma pergunta. Onde está a morte e o seu agrilhão? Uma, que é a primeira. Depois tem mais a segunda. Onde está o inferno? E a sua vitória? Olha só. Ora, o agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Veja só. Ontem eu falei, hoje falo mais uma vez. Muitas pessoas brincando com Deus. Muitos.
São milhares e milhões. São milhares e milhões. E essa pergunta foi feita com muita sinceridade. Onde está a morte e o seu aguilhão? Onde está o inferno e a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É tremendo. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Deus não é brincadeira. Deus é tremendo nos seus feitos. Não queira acender a ira do Todo-Poderoso, porque Deus, ele é amor, né? Mas se ele se irritar, né? A própria Bíblia fala, será um fogo consumidor. Então, olha, é um mistério. Não dá para expressar, é um mistério. E às vezes o homem natural não compreende, porque parece ser loucura, visto como na sabedoria de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Crente, eu quero deixar bem clarinho para você que não é só o que crê em Deus. Não. O Tiago chegou a dizer, né? Tu crê que há só um Deus? Tu crê que estremece, mas não obedece? Crente é crente e obedecer ainda a palavra de Deus. Obedecer. Ele até diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Muito mais melhor obedecer. E quantos que não obedeceram e não quiseram obedecer, hoje estão sacrificando, né? Escolheram. Então eu quero orientar o povo de Deus. Lê a Bíblia, ora, clama, busca o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Tem um versículo na Bíblia que fala, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. São coisas grandes. Tem um lugar na Bíblia tão lindo que fala assim, ó, que o que Deus preparou para nós é o que o nosso olho não viu, que nossos ouvidos nunca ouviu, que nunca subiu ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para os que Ele amam. E Ele te ama muito. E às vezes Ele te deu muito poder. E descubra esse perfil que Deus quer que você anda nele, para você entrar pelo caminho que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para encerrar hoje, eu quero deixar um versículo na palavra de Deus. Mais um. Em São João, no capítulo 17, a Bíblia fala, a oração de Jesus pelos seus discípulos. É coisa linda lá. A oração de Jesus pelos seus discípulos. É coisa maravilhosa. São João capítulo 17 e versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Olha só.